A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quero hoje compartilhar uma palavra baseada no Salmo 51, que é um salmo de Davi, maravilhoso. E gostaria de ler o versículo 15 do Salmo 51. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Amém? Eu vou continuar ainda a leitura, mas vamos fazer uma oração agora. Ore comigo agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por esses dias, por esses anos que o Senhor tem demonstrado a tua imensa graça em nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, engrandecer o teu santo nome, reconhecendo hoje, Senhor, que tua graça tem nos alcançado. E queremos te louvar de todo o nosso coração. Queremos pedir ao Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos conduza com o coração arrependido, para que possamos agradar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Esse salmo é um salmo maravilhoso, o salmo de Davi. E esse salmo ele foi produzido depois de um período, de um acontecimento muito intenso na vida de Davi. A palavra de Deus fala em 2 Samuel, faz uma narrativa do adultério de Davi. Um texto bastante conhecido que faz menção do que aconteceu com ele quando ele deveria ter ido à guerra. O texto afirma isso. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 fala: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, ou enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, versículo 2, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher, que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou: por que por aquela mulher? E disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então, Davi, ele deveria estar pronto para a guerra, ele deveria se dispor à guerra. Né? E nós sabemos que na história da humanidade, os diversos reinos, os reis eles têm a obrigação e a honra de seguir à frente do exército para a guerra. Mas Davi resolveu ficar. Então, geralmente, esse texto, quando se comenta sobre esse texto, a gente vê muito comentário de que Davi ele não deveria ter ficado lá. Ele deveria cumprir a obrigação dele de ir à guerra. Mas ele não foi à guerra. Ele resolveu ficar descansando. E a palavra de Deus fala que ele se levantou à tarde, provavelmente depois de descansar, né? Obviamente, nós vemos pelo texto. E ele acabou por ali, de forma bastante relaxada, passear pelo pátio, pelo terraço. E como o castelo é alto, obviamente pode ver muitas coisas, muitas do que está disposto na paisagem. E numa dessas paisagens, Betseba estava lá. E era uma mulher muito formosa. E Davi foi tentado. Mas não resistiu. Perguntou quem era aquela mulher, foi informado de quem era aquela mulher e simplesmente tomou posse daquela mulher, cometendo o adultério, fazendo uma coisa que era totalmente errado diante da lei de Deus, diante dos homens, era totalmente errado, e ele acabou fazendo isso. Usou do seu poder, porque é um rei. E a palavra de Deus não relata
atitude nenhuma da parte daquela mulher. Talvez porque o texto queira dar, obviamente, dar mais ênfase à atitude de Davi. Mas ele a achou bela e quis possuí-la. E foi o que aconteceu. Possuiu aquela mulher. Pegou para ele. Enfim, depois que isso aconteceu, aquela mulher se foi. E aí depois veio uma informação para Davi, que ela havia engravidado. Né? Então ela havia engravidado, mandou aquela notícia ao rei, ele ficou apreensivo e a primeira atitude que ele teve, ele ficou ali. E agora? O que eu vou fazer? Né? Preciso encobrir isso. Então Davi pecou e nesse momento a palavra de Deus não fala que ele se preocupou em se arrepender. Meu Deus, pequei, eu preciso me arrepender. Não. Ele prosseguiu. E aí ele começou a querer resolver aquela situação, mas nenhuma dessas resoluções dizia respeito a um coração arrependido. Né? E nós sabemos que Davi ele é reconhecido um homem segundo o coração de Deus, mas também um pecador. Né? E aí, nessa situação toda, Davi procura resolver aquilo. Manda, pergunta por Urias, não é? E Urias está para a guerra, mas quando Urias vem, Urias, que é um homem, a gente vê que ele é um homem tão simples, tão sincero, que pensa no seu próximo, que pensa nos colegas de trabalho, quer fazer o melhor. Mas Davi quer se livrar daquela situação e quer que ele vá para casa, quer encobrir a todo custo, mas não dá certo. Todas as formas de convencimento que Davi forjou para que aquele homem fosse para casa, para que, porventura, para que aquele filho fosse encoberto de que era filho do rei, não deram certo. Então ficou evidente que Davi estava piorando a situação, porque tudo aquilo que é errado quando nós procuramos encobrir, se nós procurarmos encobrir algo errado de forma a não assumir aquele erro, é como um efeito cíclico de erro. Porque vão surgir situações e enquanto aquela verdade não vier à tona, vão surgir situações e a pessoa vai precisar maquiar aquilo até resolver. O problema é que provavelmente não se resolverá. Em algum momento a verdade virá à tona. Então Davi não conseguiu de nenhuma daquelas formas. A única solução que lhe veio à cabeça. Porque isso já era pecado, encobrir essa situação também era pecado. Mas ele pegou e então ordenou que ele fosse colocado bem na frente da linha de batalha. Fosse colocado à frente, com aqueles guerreiros mais valentes à frente. E a palavra de Deus fala em Samuel que e os soldados ainda recuaram um pouco, ou seja, deixaram ele, de certa forma, à mercê do exército inimigo. Então, o que aconteceu? Ele foi um alvo fácil para os inimigos e ele morreu. Acontece toda uma situação em torno disso, eles tentam, o comandante do exército, né, Joabe, ele sabe da situação, né? Então ele tenta ali mostrar um apoio ao rei nessa situação, né, obedecendo a ordem, obviamente, mas ele faz questão de informar o rei. Diante de situações inesperadas e soldados mortos na guerra, uma coisa é dita, né? É uma informação preciosa ali para o rei, é que, infelizmente, o marido de Betseba tinha morrido. E Davi, ele ficou contente com isso. Tanto que ele justifica, na guerra tem dessas coisas, pessoas acabam morrendo na guerra, um ou outro morre. Então é uma coisa muito triste, porque parece não, Davi ele estava de fato no lugar errado, estava olhando para a coisa errada,
né, na hora errada. Então, ele não vigiou, obviamente, ele usou do seu poder, né, dos seus recursos, né, das suas idiosincrasias para poder se aproveitar daquela mulher. Se aproveitou disso, forjou a morte de um homem. Isso tudo foi desagradável a Deus. Mas o interessante é que nós vemos aqui a narrativa do capítulo 12 de 2 Samuel, que é quando o profeta Natan chega com ele. O profeta Natan chega com ele e começa a contar uma parábola para ele. Mas na verdade Davi pensava que era algo que não era uma parábola, que se dizia a respeito de alguém realmente, que não ele, obviamente, porque Davi aqui nós não sabemos o tempo em que o profeta chegou lá. A palavra de Deus não nos mostra exatamente esse tempo, mas talvez tenha sido um tempo considerável. Então nós podemos ver nessa narrativa o profeta Natan chega a ele e diz, né, olha, rei, havia um homem pobre e um homem rico, e o homem pobre, ele tinha uma ovelhinha. E o homem rico tinha gados, tinha tanta coisa. E ele chegou um viajante e aquele homem rico pegou a ovelhinha desse homem pobre e serviu para ele, né? Usou dos seus poderes e serviu a ele. E aquele homem, ele havia criado aquela ovelha como um animalzinho de estimação. Comia junto com ele todos os dias, ele cuidava. E ela dormia até no seu colo. E aquilo era impressionante a forma como ele cuidava. Mas aquele homem rico simplesmente se apoderou de tudo que aquele homem tinha e que era tão valioso para ele. Quando o profeta Natan falou isso, como uma denúncia, que parece que ele chegou para fazer aquela denúncia, o rei ficou furioso com isso e disse, tão certo como vive o Senhor, tal homem deve morrer e deve pagar 4 vezes mais por isso que ele fez, por essa ovelhinha. E o profeta Natan olhou para ele e disse, esse homem é você, Davi. O arrependimento ele é a obra do Espírito Santo, mas de alguma forma isso acontece em nós, que nós temos que ter uma atitude. Nós vemos a verdade e nós vemos o nosso erro e nós precisamos ter atitude. E nós vemos que Davi, ele como o rei que deveria julgar diversas situações, olhou para aquela questão e resolveu logo, na hora começou a mostrar a maior justiça para resolver. Mas foi uma mensagem imensamente forte na vida dele, porque era ele o pecador. Ele foi surpreendido, assim como nós somos surpreendidos pelo amor de Deus, nós somos surpreendidos pela mensagem do arrependimento, porque o amor de Deus ele é constrangedor, mas a justiça de Deus ela é confrontadora e não tem como fugir disso, assim como Davi não teve como fugir. E ele precisou reconhecer que aquilo era um pecado. Mas o profeta precisou ir a ele, porque nós não sabemos o período. E um detalhe interessante, nessa narrativa de 2 Samuel, quando o profeta fala para ele do pecado dele, diz que esse pecado terá graves consequências. Exposições públicas de coisas relacionadas a Davi, das questões conjugais dele, exposições, traições como consequência desse erro. O profeta disse que ele não morreria, mas as consequências seriam inadiáveis. E o profeta coloca para ele a questão, logo a primeira consequência terrível foi que o filho dele morreria. E o filho de Davi realmente adoeceu. E Davi se humilhou pela situação do filho dele, né? O filho adoeceu e ele ficou totalmente destruído, humilhado e se jogou no chão e ficou lá, jejuando e orando, buscando que ele fosse curado daquela doença, mas não foi viável. Então o filho morreu
E depois quando Davi soube disso, ele se levantou daquela situação e voltou, vamos dizer, a sua vida a certa normalidade, pelo que a narrativa de Samuel fala. Embora a gente saiba que as dores são terríveis, né? E temos a plena convicção que o Senhor nos livre disso. Quando isso tudo aconteceu na vida dele, houve uma promoção de arrependimento, mesmo que as consequências fossem indispensáveis. Porque nós sabemos, obviamente, que todo pecado tem consequência. E não adianta querer quebrar, né, dizendo que é uma maldição, que é uma maldição hereditária que tem que quebrar. Deus ele é cheio de amor, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele é cheio de justiça. E esse amor de Deus, ele não dissipa a própria justiça dele. Então são qualidades dele, ele é amor, mas ele também é justiça, entre outras coisas, né? Sua soberania não pode ser quebrada, ele é completo. E nós vemos no Salmo 51 uma narrativa maravilhosa de que, embora Davi tenha passado por tudo isso e demonstrado sim maldade terrível, não é? Porque ele era um rei, se aproveitando do seu orgulho, da sua atitude libidinosa em relação àquela mulher, realizou o seu desejo, começou a procurar situações para reparar o erro, e essas situações só o afundavam mais ainda. Então o pecado ele é assim. O pecado ele nos conduz à escravidão. Mas nós olhamos para o Salmo 51 que diz assim, Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, quando Davi ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu o pecado dele, ele foi se dobrando diante de Deus, se humilhando diante de Deus e buscando arrependimento. É claro que Davi ele não orou somente para que o filho fosse curado, ele orou também bastante por isso, jejuou, mas ele se humilhou diante de Deus porque ele viu, o profeta mostrou para ele que ele deveria se humilhar diante de Deus, que deveria reconhecer que ele havia pecado contra Deus. E ele começa a clamar a Deus pedindo a misericórdia de Deus. Ele começa a reconhecer que ele transgrediu a lei de Deus, que ele fez aquilo que foi mal diante de Deus. Ele reconheceu, começou a reconhecer e começou a se humilhar diante de Deus. E ele disse, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É o reconhecimento que eu pequei. É o reconhecimento que Deus ele tem misericórdia. Mas eu preciso me humilhar e pedir a Deus perdão. Eu preciso me arrepender. Eu não posso simplesmente achar que uma oração rápida vai me redimir. Não é? Que uma oração repetida diversas vezes vai me fazer, vai redimir o meu coração. Quando eu sei que é o sangue do Cordeiro que redime a minha vida. Né? E aí nós vemos no versículo 3, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Davi não podia negar a ele mesmo essa condição. Pecou. Deus é santo e ele pecou. Porque tudo que tinha na vida de Davi, desde o reconhecimento da sua nobreza de ser rei, foi uma escolha de Deus, e tudo que ele havia vivenciado até então era a demonstração da graça de Deus na vida dele. Então aqui ele reconhece, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então quando Deus nos julga, quando nós queremos saber o que Deus quer para nós realmente, então nós temos que ter um coração arrependido. A palavra de Deus nos demonstra, nos exorta que nós devemos procurar um coração arrependido. Nós não podemos ter uma vida cristã sem o arrependimento.
Muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje estão procurando tantas coisas, a prosperidade, estão reconhecimento, buscando honra. Ah, porque Deus vai honrar, porque Deus vai me honrar, porque Deus vai te honrar, e Deus vai fazer isso, outro, isso e aquilo. Não. O cristão, ele tem que olhar para Jesus e ver que ele é cristão por causa do Cristo. E o Cristo morreu na cruz por ele. Por isso, a postura do cristão verdadeiro é buscar arrependimento, buscar uma vida santa diante de Deus. Já vi pessoas falando porque a santidade é muito esforço que você faz para promover, para desenvolver uma vida de santidade, você tem que fazer muito esforço. Esforço? O sangue de Jesus é que me purifica do meu pecado, não é meu esforço. É o sangue do Cordeiro. Quando eu resolvo me humilhar diante de Deus, então acontece a purificação na minha vida. Eu sou purificado, eu não me auto-purifico. A minha justiça é um trapo velho. Eu não consigo ser redimido por ela. Eu preciso olhar para Jesus e reconhecer isso. No versículo 5, nós podemos ver que ele diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então é interessante que Davi, ele lembra aqui que ele é um pecador desde que nasceu. Nós sabemos que muitas vezes a gente pensa, muitas pessoas pensam, né? Ah, não, as crianças, elas são tão pequenas, elas não têm pecado, elas não pecam, elas não mentem, né? E elas não são más. Sim, são pequenos pecadores. Geralmente, não tem uma pessoa que ensine as criancinhas a mentir. Não vem uma criancinha ensinando a puxar a orelha do outro colega, a bater. Não, ele vai se envolvendo aquilo. Vai desenvolvendo naturalmente. É o contrário daquilo que disse o Rousseau, né? De que a criança nasce, o ser humano nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Na verdade, o ser humano ele nasce corrompido já. Porque isso aí é o pecado original, que a gente vê lá em Adão, né? Adão pecou e todos pecaram, como herança, né? Mas nós ficamos gloriosamente felizes, porque nós vemos que também Jesus vem o segundo Adão, e ele transforma a nossa vida de forma que nós passamos a ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E agora nós temos uma novidade de vida. Essa novidade de vida é novidade de arrependimento. E ele diz aqui, ó: purifica-me como isope, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O versículo 8 fala: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi, não somente nesse salmo, mas em outros também, ele relata, ele fala sobre a questão dos ossos, que Deus, de alguma forma, está quebrando, quer dizer, Deus está gerando disciplina, Deus está repreendendo de forma tão intensa que é como dor nos ossos. Ele fala sobre isso. E também ele reconhece que ele errou de forma tão terrível que ele pede a Deus que esconda dele o rosto. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, esse Salmo 51, ele tem 21 ou mais petições de misericórdia para Deus. Aqui nesse Salmo nós vemos Davi falando de tudo que Deus pode fazer por ele. Por isso os verbos são de pedir. Pedir misericórdia de Deus, clamar por misericórdia de Deus. 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele sabe, aqui, ele fala a Deus como é terrível estar longe da presença de Deus. Ele está pedindo por uma misericórdia imensa, tanto que aqui parece que ele fala isso, mas é como se ele tivesse uma certeza de que
Deus se retirou dele, né? Como se o Espírito se retirou dele, porque mais adiante, no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Se o cristão ele está com Deus, se ele está com o coração arrependido, está puro diante de Deus, ele continua ali na presença de Deus. Mas pecar, quer dizer, é óbvio que nós não paramos de pecar. Nós pecamos todo dia, constantemente nós pecamos, porque nós temos a nossa natureza adâmica, né? Então, nós temos o pecado original, então é impossível não pecarmos. Mas o interessante também é que algumas pessoas estão equivocadas sobre isso. Elas acham que porque elas são crentes agora em Jesus Cristo, elas não têm mais pecado. Teve uma pessoa que eu, conversando com ela, todo empolgado, falando sobre o sacrifício de Jesus, e falei, irmã, apesar de nós sermos pecadores, não, pecadores, não. Nós já temos Jesus, nós somos uma nova criatura. Eu disse, não, eu sei que nós somos nova criatura, mas essa nova criatura, ela peca, ela não pode viver na prática do pecado. Porque se uma pessoa, se um cristão vive na prática do pecado, ele não é cristão. Isso é tão interessante que há pessoas que elas não falam tanto da graça de Deus de forma tão intensa, porque elas acham o seguinte, que as pessoas vão entender mal e por isso elas vão pensar que elas podem fazer qualquer coisa, porque Deus as amou de tal maneira, né, que deu o seu Filho Jesus Cristo e agora elas são agraciadas de tal forma que elas não vão mais pecar. E não é assim. Nós somos pecadores e não temos que ter medo de falar que nós não podemos fazer nada, irmãos, para ser salvos. Jesus já fez por nós. Deus já fez, já entregou o seu Filho para morrer por nós e ele morreu. Nós somos agraciados. Agora, é óbvio que nós temos que, sendo nova criatura, as coisas velhas passaram. Quer dizer, a prática do pecado, ela não é mais uma prática do pecado. Ela não é uma coisa que a pessoa faça constantemente como prática. Quer dizer, você pecou. Poxa, mas você vai refletir que Deus não quer isso para você. Você precisa se arrepender, porque Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, a nossa postura é de arrependimento constante. Então, ele fala no versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Até hoje, muitos cristãos querem dar sacrifícios a Deus. Querem fazer sacrifícios a Deus e até muitos votos, como se Deus se agradasse dessas coisas. Como se Deus precisasse de um voto para ele fazer as coisas. Deus ele não se agrada do sacrifício. Naquele tempo, Davi já reconhecia isso. A gente vê Davi como uma pessoa que anuncia a graça de Deus de forma impressionante. Porque ele já reconhecia essa graça maravilhosa de Deus. Ele sabia que esses sacrifícios não agradavam a Deus. Senão ele daria, ele fala. E no versículo 17 ele fala, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então depois ele fala que diante disso, depois ele se sente livre e ele diz que Deus vai receber o sacrifício dele. Se ele fizer sacrifício com bezerros, Deus vai receber. Por quê? Porque Deus quer ver em nós um coração verdadeiramente arrependido. Agora, se o crente ele não se vê arrependido, ele deve fazer uma autoanálise. Estou em Cristo? Devem julgar se estão em Cristo. Mateus, isso eu não estou falando de dúvida. O cristão ele não tem dúvida que ele é salvo. Ele é salvo em Jesus, ele não tem dúvida sobre isso. Eu estou falando da autoanálise que a palavra de Deus nos manda fazer. Porque se o crente ele vive fazendo tudo errado, e o testemunho dele é mais de trevas do que luz, então ele deve fazer uma autoanálise para ver se realmente ele é. Se ele não é, então precisa mudar. Ele precisa se reconciliar com Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 20, fala assim, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o que não se houverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. O arrependimento é o essencial. Muitas pessoas querem ver os milagres de Deus, quando na verdade eles deveriam ver o arrependimento. Né? Deveriam demonstrar o arrependimento de Deus. Não é? Porque a palavra de Deus fala, há muito que se teriam se arrependido, com saco e com cinza. Não é? Então, nós devemos ver que o arrependimento ele é a prioridade na vida do cristão. Nós podemos ver em 2 Coríntios 5:17, fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós vemos por aqui uma coisa: o ministério da reconciliação. Esse é o ministério de hoje. O ministério da reconciliação, do arrependimento. A vida cristã de uma nova criatura é uma vida de arrependimento. É um coração se arrependendo diante de Deus. É um coração buscando ter vida com Deus. O que é vida com Deus, senão um coração arrependido? Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós pecamos, isso desagrada a Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Mesmo que pareça contraditório, quem quiser achar, de que apesar de nós sermos pecadores, não devemos pecar, né? Nós devemos entender uma coisa, que nós não somos pecadores porque nós não pecamos. Não, não é isso. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Né? Então, o interessante na nossa carreira cristã é ter um coração quebrantado, como disse Davi, contrito, um coração que realmente demonstra a verdadeira fé, aquele coração capaz de se dobrar diante de Deus, de se dedicar à palavra de arrependimento, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e reconhecer que precisa andar na luz. Essa é a vida que nós devemos ter, irmãos, do verdadeiro arrependido, do verdadeiro arrependimento, de todo dia nos dobrarmos diante da mão misericordiosa de Deus, da mão poderosa, mas misericordiosa de Deus, e buscarmos o verdadeiro arrependimento. É isso que nós precisamos. Necessitamos, como que cristãos hoje, esse arrependimento. Nós não podemos viver uma vida irresponsável. Não existe uma vida cristã irresponsável. A vida cristã, ela é uma vida de busca ao Senhor, uma vida na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Vamos olhar para Davi, vamos olhar para as falhas que foram cometidas, mas vamos olhar para aquele Davi que compôs aquele hino de verdadeiro arrependimento a Deus, reconhecendo a grande misericórdia e benevolência de Deus, a bondade imensurável de Deus, a graça revelada de forma maravilhosa, a alegria da salvação. Esse Davi que canta, que quer realmente expressar a alegria, aquele que pode causar dor nos ossos, aquele que causa o pesar, mas é pesar de arrependimento. É pesar de uma vida contrita, verdadeiramente arrependida diante de Deus. Amém, irmãos? Hoje, esse é o mandado de Deus para nós. Termos uma vida de santidade. Mas a palavra fala, sede santos. Sede santo porque eu sou santo. Então nós devemos buscar isso. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir ao Senhor para que nós sejamos verdadeiramente cristãos arrependidos. Cristãos que amam a Deus, que têm realmente a alegria da salvação. Querido Deus, nós queremos agradecer a Ti, porque nós conseguimos ouvir o Evangelho foi anunciado a nós, e nós reconhecemos, assim como Pedro reconheceu, que Tu és o Filho de Deus,
Isso é maravilhoso demais para nós. É Deus que nos revela isso, Senhor. E nós queremos de todo o nosso coração pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos para que sejamos agradáveis a Ti, mas produz em nós um coração arrependido, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Ti. Amém. Amados, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam também ver a bondade de Deus através da palavra dele, do Evangelho. Se inscreva no nosso canal e faça parte dessa comunidade.